Mas vamos lá então para a coluna do Reinaldo Azevedo. Especuladores e analistas enviaram coroa Lula como os kids pretos da vez. Vamos entender aqui, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, meus lindinhos e minhas lindinhas. Coluna do Reinaldo Azevedo aqui para a gente ficar por dentro de tudo, meus caros, minhas caras. Muito obrigado pela presença de vocês. Aliás, muito obrigado por a gente manter as visualizações altas, mesmo com essa desmonetização. Vamos lá para a gente entender tudo. Olha lá o Lulão com a flor. Reitero, 2026 começou com a disparada pornográfica do dólar na quarta. Alucinados especuladores decretaram no meio do caminho há uma pedra no meio do caminho. Olha a galera que veio do Meteoro, DCM. Olha só que coisa bacana. Uma pedra no meio do caminho. E a pedra se chama Lula, ou cai fora, ou vira figura decorativa na presidência, sem nos perturbar, até que surge o Belo Antônio, que se disponha a passar nos cobres os ativos estatais, nos quais estamos de olho. O antigo ogro da impotência, nosso serviçal excedente, foi inabilitado pela própria burrice, pelo ativismo judicial. Odiamos o Supremo e o TSE. Estamos cevando um outro, nem tão belo, nem tão belo de novo, é verdade, mas é o nosso Antônio da vez. Pois é, parece que não será assim tão fácil. As árvores somos nozes. Ó, o Reinaldão vendo os memes de internet. Raramente vi uma coisa tão patética em franjas da imprensa como a negativa de que tenha havido uma especulação com dólar. Já se sabe que houve crime também. Agora se trata de avaliar a extensão. Que coisa curiosa, alguns doxas foram se definindo nessa área do quase jornalismo. Recorro a uma adaptação de um antigo viral da internet. Ficaria assim: o mercado é o jardim e as árvores somos nozes. Desse modo, leitores, os mercados somos todos. E é por isso que você que me lê vive dando opinião em colunas de economia, certo? Ou vai dizer que não foi chamado para ser judioso sobre o pacote de corte de gastos, aquele que fez disparar a especulação? Não. Essa gente valente tentou nos convencer de que todos somos iguais nesse jardim. Outro mais ousado diria: todo mundo que tem um dinheirinho em banco e uma arvorezinha de Jesus, assim a área cambial seria a única em que se alcançou a igualdade absoluta. Você que está aí, radiante como flamboyant, ou discreto e insignificante como um exemplar qualquer da densidade verde, também fez, ainda que por intermédio de outros, a aposta contra o pacote tímido dos cortes de gastos, certo? Tem gente que me acompanha aí do Drops, que coisa bacana, gente. Também se revoltou com o incorrigível Lula e compôs o murmúrio, o farfalhar das árvores que se ouve na floresta, de censura quando ele decidiu propor, junto ao corte de gastos, a isenção do IR para os que ganham até 5 mil. Nota: você não lerá em lugar nenhum que a proposta que foi aprovada ou rejeitada, porque ela sequer integra o conjunto de medidas votadas pelo Congresso. Nunca ninguém conseguiu explicar, de modo racional, objetivo, encadeado, causa e efeito, porque a isenção de IR enfraquecia o pacote. Houve até um ou outro angustiados que se viram tentados a dar uma resposta. A explicação saiu mais ou menos assim: o mercado tem dessas coisas, e tome porrada no Lula, o culpado por tudo. Um arauto do apocalipse decretou: o governo Lula repete o governo Dilma. Entenderam? É a lógica da pedra do caminho, tirem-no daí. Outro decretou: o mercado acordou para a verdade desse governo, como se em algum momento o presidente tivesse contado com a boa vontade e o bom espírito dos nossos mascates de expectativas. Bem, se estava dormindo e acordou, então vem coisa. E agora? Pronto. O pacote fiscal apresentado por Haddad está praticamente aprovado pelo Congresso. Os senhores parlamentares fizeram 19 alterações. E agora começa uma nova ladainha. E os 70 bilhões da economia anunciados por Fernando Haddad não vão se cumprir. Mas então havia uma previsão de economia de 70 bilhões? Pois é, fazer o quê? Os valentes descobriram nesta quinta que Lula não vai cair, que o BC não serve apenas para dar aquele choque amigo de juros,
para levar a inflação ao lugar onde nunca chegará e que o país dispõe de reservas para enfrentar, caso a autoridade monetária cumpra sua tarefa, os movimentos atípicos, que devem ser chamados de crimes no direito penal. Aliás, carregar essas reservas também causa um dinheirão, pesquisem, servem, entre outras razões, para isso. Sim, acreditem, há reaças chorosos pelos cantos, porque Roberto Campos Neto, que em 2 anos falou mais uma vez em adversário ideológico do governo em seminários aqui e alhures, disse ontem na coletiva, ao lado de Gabriel Galípolo, que o Brasil dispõe de reservas e que elas serão usadas, se necessário, para conter o crime. Ops! Ele não apelou para a linguagem penal, parou no se necessário. O que vai acontecer na sexta? O pacote foi aprovado, mesmo desidratado, e o BC já anunciou mais 2 certames, de 3 bilhões e de 4 bilhões para hoje, totalizando até agora, em dezembro, uma intervenção de 27 bilhões. Supera o recorde de março de 2020, durante a Covid, de 23 bilhões. O vírus da indecência e da impostura também provoca estragos. A pedra no meio do caminho. Ainda ontem, com o Congresso desidratando, para empregar o vergo que se tornou corriqueiro, o pacote de corte de gastos do Haddad, havia quem babasse no teclado, tudo inútil, o governo não faz o necessário porque o Lula não deixa. Apelam ao velho clichê, as pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Em matéria de gastos públicos e de orçamento, nada se opera sem a vontade do Congresso, que obviamente se negou a fazer consigo mesmo o que a direita, em seus discursos inflamados, vive recomendando que o governo faça: cortar na própria carne. A proposta original previa o bloqueio, se necessário, de modestos 15% do total de emendas parlamentares, que é 50 bilhões. Como é que ficou? A restrição, se preciso, incidirá apenas sobre as emendas não impositivas, as de comissão, que somam 11 bilhões. Assim, em caso de aperto, os gloriosos parlamentares não contribuirão com já ridículos 7,5 bilhões dos escandalosos 50 bilhões que dispõem, mas com 1,7 bilhão apenas. De resto, como ficou evidente, o governo foi alvo de chantagem descarada, ou pagava as emendas ou nada feito, mas Lula segue sendo a pedra no meio do caminho. Encerro, por alguns dias, com parte considerável da imprensa achincalhando Lula, os mercados, que somos nozes, sonharam em fazer o que Jair Bolsonaro e os kids pretos não conseguiram: depor o presidente. E não pensem que haverá moleza daqui até 2026, que começou na quarta passada. Todo acontecimento importante conta com uma personagem periférica que lhe serve de emblema. A pensionista do Exército Maria Cristina de Araújo Rocha levou até a casa de Lula em São Paulo, na quarta, uma coroa de flores própria de velório. Chegou a dizer: a única movimentação da direita fui eu que fiz. Estava enganada. O mau espírito que a movia, por incrível que pareça, baixou também em reportagens, colunas e até editoriais. Lembram-se? Os médicos que anunciaram que o presidente seria submetido a uma embolização e a moeda americana despencou. Afinal, se a culpa por todo mal e pelo dólar a 6,27 é de Lula, tudo estaria resolvido se pudessem enviar uma coroa. Pois é, que busquem o Belo Antônio, parece que não será assim tão fácil. PS, não pensem que eles desistiram. Leiam os analistas com seus braços cruzados, que posam de braços cruzados e olhar severo. Os urubus continuam a passar entre os girassóis. O Reinaldo escreve bem pra cacete, hein, bicho? Puta merda, que cara sabe escrever bem. Inclusive tem a mesma pose dos analistas dos mercados, né, gente? Ai, ai, vamos lá pra gente poder seguir aqui e fazendo bem. Para a gente ver bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix,
porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.